Por quantas vezes no decorrer da caminhada você já não enfrentou grandes adversidades e grandes circunstâncias? E até mesmo fiz uma pergunta: por que eu tenho que passar por tudo isso? E fica aquele ponto de interrogação. Bem, todo o processo por detrás disso tem uma grande vitória lá na frente. Toda luta, toda circunstância vem para nos forjar, para nos preparar para aquilo que está por vir. Talvez o processo que você está enfrentando, ou a luta, ou a dificuldade, por meio de um problema matrimonial, um problema financeiro, um problema espiritual, ou até mesmo físico, problema de saúde, você acaba não tendo compreensão o porquê que está acontecendo isso. Mas por detrás disso existe um propósito. E é importante a gente entender que também muitas coisas que acontecem é um contra-ataque espiritual. Quando eu e você não entende sobre a guerra, sobre a batalha espiritual à luz da Bíblia, nós entramos em modo de procrastinação. A gente regride. Por quê? Porque a gente não compreende o que está acontecendo. A gente leva como se fosse algo do acaso, mas não é. Existe a referência de Daniel, que orou durante 21 dias, e nesse período de oração, no plano espiritual, a resposta de Daniel, Deus já tinha enviado no primeiro dia da sua oração e da tua súplica. O problema é que quando o mensageiro, o anjo mensageiro, se apresenta a Daniel, ele fala: o príncipe da Pérsia. O que é o príncipe da Pérsia? O príncipe da Pérsia era um principado, um anjo caído, um demônio territorial que dominava toda aquela parte dos persas. Então o anjo fala: o príncipe da Pérsia me resistiu, ou seja, nós guerreamos durante 21 dias. Como no plano espiritual não há tempo, então não teve assim uma noção lógica do tempo que passou. A compreensão veio ter quando o anjo entra na parte física, quando ele vai ter com Daniel, e agora ele entra no cronos, no tempo. Aí ele vê ali que passou-se 21 dias. Se Daniel, que foi um grande homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, que orava 3 vezes ao dia, tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele passou por esse episódio de conflito espiritual e tendo ali um contra-ataque. Imagine nós. Por isso que é importante você compreender todos os detalhes da batalha espiritual. Nós lemos em Efésios, uma carta de Paulo, capítulo 6, verso de número 10, 11, 12 e assim por diante, que ali fala da hierarquia dos demônios. Começa com principados, potestades, com hostes espirituais da maldade e príncipe das trevas. Toda essa hierarquia é importante você tomar conhecimento para você guerrear da maneira certa. Porque às vezes nós só oramos, mas esquecemos de um outro complemento, o jejum. O jejum, ele é de suma importância, tanto que quando Daniel teve essa experiência, pelo qual o anjo relata para ele o que aconteceu no plano espiritual, Daniel estava orando e jejuando. O jejum e a oração, ela tem um grande efeito extraordinário. Você pode observar que quando Jesus era batizado no Rio Jordão, na sequência, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esteve Jesus jejuando e orando 40 dias e 40 noites. Moisés também, quando foi interceder pelo povo e ter uma experiência de querer ver Deus, ele orou e jejuou 40 dias e 40 noites. E o que mais é interessante é que além de Moisés não comer, ele também não bebeu. Quando ele desce do monte, Arão, seu irmão, tem que cobrir o seu rosto com uma capa, porque todos que olhavam para Moisés padeciam, desmaiavam, porque o rosto de Moisés se parecia como o de um anjo. Então, é importante você entender o efeito da oração com o jejum. Se você orar e jejuar, você vai alinhar esses dois propósitos, vai se fundir, vai se tornar algo só. Os discípulos de Jesus, eles expulsavam demônios. Porém, teve uma ocasião que eles não conseguiram. Jesus chega e fala: olha, essa casta de demônios, Jesus especifica, esta casta de demônio sai senão por meio de jejum e oração. Veja que aqui Jesus acrescenta jejum e oração. E é casta de demônios, significa espécie ou tipo. Provavelmente Jesus estava falando de uma classe específica de um demônio. Na hierarquia deve ser um demônio mais superior aos inferiores. E então existe uma hierarquia demoníaca por detrás de uma situação que a gente não consegue ver. Você percebe-se que
que existe um principado na sua cidade, um principado no seu bairro, quando a redondeza toda está contaminada pelo mal. Embora em todos os lugares nós vê todo tipo de coisas ruins acontecendo, sabemos que isso é uma operação do mal. Mas a oração de um justo tem um efeito muito grande. Quando você se coloca de joelho para orar e buscar a Deus com o coração aberto, as forças do mal são destruídas. Mas é importante você iniciar propósitos com orações e com jejuns, alinhando os dois em um só propósito. Você vai ver que o efeito é extraordinário. Quando você for orar, você vai ter mais vontade de continuar orando. Quando você for louvar a Deus, você vai ter mais vontade de louvar a Deus. Ou seja, a sua parte espiritual, ela vai se aflorar e você vai ter uma experiência incrível. Muitos homens de Deus que tiveram experiências com Deus, inclusive de arrebatamento, estavam em um propósito de oração e de jejum. Talvez você tenha o dom da cura, recebeu o dom da cura, não sabe usar. Porque na maioria das vezes que você usou esse dom, orou por alguém e a pessoa não foi curada, você se frustrou. É porque você não tem o conhecimento ainda de como usar esse dom. Na verdade, além da fé que você já tem e o dom que você tem, precisa abastecer, recarregá-lo com a oração. Muitas guerras que você está enfrentando agora, pode ser que já seja um principado lutando contra a sua vida, tentando te tirar do foco. Eu te convido a você iniciar um propósito desde já, o quanto antes, no jejum e na oração. Eu quero fazer um vídeo aqui numa próxima oportunidade, relatando as minhas experiências por meio da oração e do jejum. Experiência de arrebatamentos, experiência de cura, de milagres e também de libertação. Eu quero ser o seu mentor espiritual, eu quero te guiar, eu quero te ensinar a você a usar o seu dom, a você entender o propósito que Deus tem na sua vida. Este é o meu primeiro vídeo aqui do meu novo canal, Jairo Santos, pastor e mentor espiritual. Se você gostou do que você ouviu aqui e quer compartilhar, faça um favor, inscreva-se aqui no canal com o botão que está aqui embaixo, ative o sino para você receber a notificação quando eu postar o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like, é o like que engaja, o algoritmo do YouTube entende que pessoas estão visualizando o vídeo. E também deixe nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Inclusive, deixe aqui a sua pergunta. Você tem alguma dúvida relacionada ao jejum, à oração ou ao seu dom? Você tem dificuldade de entender o seu chamado? Ainda está perdido? Não compreende para onde você vai? Qual caminho andar? Eu acredito que eu posso te ajudar. Se você me der esta oportunidade, nós vamos juntos aqui interagir e vamos aprender o passo a passo na fé em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar com você. Um grande abraço. Eu estou na plataforma Instagram e TikTok e também o Facebook, tá bom? É só colocar Jairo Santos Mentor, você vai me encontrar lá. Um abraço, fique com Deus, até breve.